João Cabral de Melo Neto nasceu de família ilustre em 1920 no Recife, terra de seu primo e também grande poeta Manuel Bandeira. Aos 25 anos ingressa na carreira diplomática, servindo por mais de 40 anos em vários países, sobretudo na Espanha, onde viveu em Madrid, Sevilha e Barcelona. Aposentado, residiu no Rio até sua morte em 1999, ao lado de sua segunda mulher, Marli de Oliveira, outro nome fundamental da lírica brasileira. João Cabral de Melo Neto é não apenas um dos grandes poetas da língua portuguesa, mas, sobretudo, um dos mais originais. É o poeta da objetividade, é o poeta da concretude, é o poeta da antipoesia, é o poeta que luta permanentemente para não poetizar seu poema, não perfumar sua flor, como ele diz exatamente num dos poemas famosos dele, Alguns Toureiros. João Cabral começa a sua poesia em 1942, no Recife, com o primeiro livro, chamado Pedra do Sono. A coisa vai, obviamente, ficar cada dia mais objetiva, mais concreta, até chegar à Educação pela Pedra, que é um dos seus livros publicados muitos anos mais tarde. Mas, curiosamente, ele faz esse Pedra do Sono e, em 1945, ele publica um outro livro chamado O Engenheiro. O título já diz tudo, evidentemente, né? É a arquitetura de Corbusier, da máquina émouvoir, a máquina de emocionar, não é? Cronologicamente, e apenas cronologicamente, João Cabral pertence à chamada Geração 45, formada por poetas que estrearam naqueles anos e cujo propósito maior era o de aparar os excessos do modernismo de 22. A verdade é que João Cabral inaugura um novo modelo de poesia no Brasil, privilegiando a inteligência, o raciocínio e a objetividade sobre a inspiração, a emoção e a subjetividade. Com a anulação do eu, sua poesia asséptica, enxuta e objetiva se volta para a dissecação e questionamento do objeto em si, do fato social, do gesto, da paisagem e do próprio ato de construção do poema. Poesia desvinculada de qualquer envolvimento emocional, que representa um rompimento com o lirismo e onde transparece a aridez solar da caatinga nordestina e a secura dos campos da Andaluzia. O poema é uma obra arquitetônica, uma construção em pedra. Então, João, ele já nasce como um poeta diferente de tudo. E, sobretudo, no Brasil. No Brasil, onde nós sempre tivemos uma certa tendência, assim, à retórica, não é? Ao certo derramamento em todos os nossos movimentos poéticos. Nunca conseguimos fazer uma coisa assim muito rigidamente formal, como os parnasianos franceses conseguiram e os nossos não conseguiram. Mas, de qualquer maneira, o João Cabral é uma lição para a contenção. João Cabral começa, ainda nos anos 40, a escrever uma poesia de cunho social e acabou escrevendo talvez a mais importante poesia de denúncia social que o Brasil conheceu até hoje, ao lado da obra, evidentemente, de Castro Alves, combatendo a questão da escravidão no Brasil. Ele tem uma qualidade poética na denúncia que faz das misérias, sobretudo do Nordeste, no caso, com livros como O Cão Sem Plumas, como o Alto de Natal, que ele chama Morte e Vida Severina, que teve tanto sucesso anos depois, montado que foi pelo Teatro da PUC de São Paulo, com a música do Chico Buarque, né? Todos nós cantamos muito isso num certo momento, e chegamos a ver montada em vários lugares do Brasil esse espetáculo. João Cabral, quando escreve essa sua poesia de cunho social, ele
não renega absolutamente aquela outra poesia da objetividade. Mas, curiosamente, com o passar dos anos, ele foi, sim, renegando cada vez mais, de certo modo, não é? Essa sua poesia de cunho social. João Cabral era um homem de esquerda. Ele era diplomata, fez concurso para o Itamaraty, era diplomata de carreira, portanto. Mas como, naquele mundo, naquele tempo, as coisas eram muito assim, o branco ou preto, ou claro ou escuro, não havia nuances. Não é? Ou você era fascista, ou você era comunista, ou você... Enfim, no momento em que havia uma tendência de toda a intelectualidade do mundo, em geral, a ser mais de esquerda, claro. João Cabral foi servir no consulado do Brasil em Barcelona, se não me engano, em 1947, no seu primeiro posto. Ele tinha 26 anos naquele tempo. Ele escreveu ali um estudo sobre a obra de Joan Miró, esse maravilhoso, extraordinário artista plástico, pintor catalão. Miró ficou tão admirado com o trabalho feito por aquele jovem brasileiro, né, que resolveu publicá-lo e o fez publicar na França, em Paris, né, dizendo ao João: vamos publicar imediatamente, porque daqui a pouco outros vão se apoderar dessas suas ideias. E assim foi feito. Há uma tiragem desse livro, que por acaso eu tenho, que são 300 exemplares, assinados, autografados pelo Miró e pelo João Cabral. Naquela época, havia também em Barcelona um grupo de jovens intelectuais, pintores, artistas plásticos, poetas, que se reuniam em um grupo chamado por eles de Dau al Set. Dau al Set em catalão significa o dado no set. Esse grupo, obviamente, tinha como ídolo, como guru, né, o Joan Miró. Como Cabral tinha acabado de fazer um trabalho sobre a obra de Joan Miró, que causou tanta admiração ao próprio Miró, esse grupo passou a ter uma grande admiração pelo João Cabral, embora fosse muito jovem. Nesse tempo em Barcelona, era extremamente atuante, do ponto de vista, digamos, intelectual, etc. A tal ponto que ele resolveu fazer uma pequena editora particular. Né? Na própria casa dele, ele comprou uma pequena máquina, assim, uma tipografia manual, e ele editava manualmente livros, alguns livros, de autores importantes, inclusive um dos livros do Manuel Bandeira, o Mafuá do Malungo, se não me engano, foi feito justamente nessa tipografia cabralina, em Barcelona. Eu fui para Barcelona como cônsul-geral do Brasil. Ali no consulado, onde o João Cabral tinha trabalhado como cônsul-geral, tantos anos antes. Ali estava a mesa onde ele trabalhava, ali estavam alguns guardados dele, algumas coisas, alguns documentos, etc. E eu comecei a entrar em contato, pouco a pouco, com algumas figuras desse grupo Dau al Set. Era um grupo muito reduzido. E eu tive contato com talvez os 3 principais, que eram 3 grandes artistas plásticos e um deles poeta também. Os grandes artistas plásticos eram o Cuchart, pintor, que eu conheci em sua própria casa na Costa Brava, onde passei uma vez assim, uma tarde inteira com ele, com a Liana, minha mulher, com uns amigos. E depois estive com o Tàpies, Antoni Tàpies, que é considerado talvez, faleceu agora 2 anos atrás, e é considerado talvez o mais importante artista plástico espanhol depois da morte do Miró. E o outro é o Joan Brossa. Joan Brossa, que esteve no Brasil a convite justamente do João Cabral e da Marli de Oliveira, que era casada nessa época que o João Brossa veio ao Brasil, com o próprio João Cabral. O Tàpies, conversando comigo, me falou sobre
o João Cabral e me indicou que havia, numa obra autobiográfica dele, Tapes, mencionado com algum detalhe a presença do João Cabral na Espanha, em Barcelona. Eu comprei o livro, li o livro, achei interessantíssimo o que ele fala. Falava que o João Cabral, né, era o jovem, um ponto do Brasil, Cabral de Melo, muito brilhante, e que nos tentava convencer da arte engajada. Ou seja, o João naquele tempo era o João engajado, realmente, de esquerda. Mas quando nós falamos João Cabral, nós pensamos imediatamente em campo e contracampo. Nordeste e Espanha. Recife e Sevilha. Quer dizer, a Caatinga e a Andaluzia, o deserto andaluz. Aquela coisa solar comum a essas duas regiões. Por isso mesmo, João Cabral tem mais do que uma afinidade, ele tem uma absoluta integração, né, com a Espanha, sobretudo com a Andaluzia. O universo poético de João Cabral cinge-se principalmente à zona da mata e ao sertão pernambucano. Olinda, Recife, o Beberibe, o Capibaribe, Canaviais, Caatingas, o Agreste. E tudo isso se aproxima, se estende por analogia aos campos de El Andaluz, à seca paisagem espanhola. Inúmeros poemas do João Cabral, são os famosos poemas espanhóis, entre aspas, dele, estão entre os maiores poemas dele. Um deles, por exemplo, é Alguns Toureiros, onde ele, de uma maneira extraordinariamente original, ele faz a sua profissão de fé poética. Como é que deve ser construído um poema? E para fazer isto, para dizer como deve ser construído o poema, ele vai se valendo da maneira de torear de diversos toureiros, para chegar finalmente àquele que é o toureiro máximo para ele, não é? Que é o toureiro com o qual ele se identifica e que toreia de uma maneira pela qual um poema deve se parecer, com a qual um poema deve se parecer. Bom, vocês me digam se não é uma maravilha este poema do João Cabral de Melo Neto. Alguns Toureiros. Eu vi Manolo Gonçalves e Pepe Luís de Sevilha. Precisão doce de flor, graciosa, porém precisa. Vi também Julio Aparicio de Madrid como Parrita. Ciência fácil de flor, espontânea, porém estrita. Vi Miguel Baez Litre, dos confins da Andaluzia, que cultiva uma outra flor, angustiosa de explosiva. E também Antônio Ordonhes, que cultiva a flor antiga, perfume de renda velha de flor em livro dormida. Mas eu vi Manuel Rodrigues Manolete, o mais deserto, o toureiro mais agudo, mais mineral e desperto, o de nervos de madeira, de punhos secos de fibra, o da figura de lenha, lenha seca de caatinga, o que melhor calculava o fluido aceiro da vida, o que com mais precisão roçava a morte em sua fímbria, o que à tragédia deu número, à vertigem, geometria, decimais a emoção e ao susto, peso e medida. Sim, eu vi Manuel Rodrigues Manolete, o mais asceta, não só cultivar sua flor, mas demonstrar aos poetas como domar a explosão com mão serena e contida, sem deixar que se derrame a flor que traz escondida, e como então trabalhá-la com mão certa, pouca e extrema, sem perfumar sua flor,
sem poetizar seu poema. Ele compara a maneira de torear desse grande, do maior toreiro, que é Manolete, Manuel Rodrigues Manolete, com a maneira de se fazer um poema. Ou seja, aí que ele diz no final, sem perfumar sua flor, porque ele faz sempre comparações com flores, não é? Juntamente com as comparações da maneira de torear de 4 toureiros, concluindo com essa do Manolete, e sem perfumar sua flor, sem poetizar seu poema. A flor já é naturalmente perfumada. Então, você estaria colocando um perfume nessa flor na medida em que você usa lugares comuns para fazer um poema, por exemplo. Então, a alvorada é sinônimo de nascimento, o ocaso é sinônimo de morte, não é? O rio é sinônimo de passagem do tempo. São essas coisas que ficaram tradicionais na poesia, na linguagem poética, e que ele acha que isso é perfumar sua flor. Portanto, ele exige do poema uma originalidade, não é? Que ele não fique poetizado. João Cabral exerceu uma influência exerce ainda, muito importante, muito positiva na poesia brasileira, por tudo aquilo que eu disse antes, ou seja, pelo fato de nós vivemos num país de superlativos, um país de exageros, uma linguagem, a poesia, a literatura, um pouco retórica demais, etc. E ele dá essa lição de educação pela pedra, essa coisa rigorosa, essa coisa assim mais ascética. Uma pessoa que faz um poema sobre aspirina, um sujeito que faz um poema chamado uma faca só lâmina, é uma coisa impressionante. A poesia está em todo lugar. Aliás, o Manuel Bandeira sempre já dizia isso, né? Mas o João Cabral está até num comprimido de aspirina. Ele constrói um poema em cima de um comprimido de aspirina. Mas é sempre de uma beleza muito grande. Quer dizer, não é aquela beleza a qual nós estamos habituados. Por isso a originalidade dele ser tão grande também. Mas sobre isso, eu queria mencionar uma conversa que eu tive uma vez com uma das maiores figuras, obviamente, da literatura em língua portuguesa e em qualquer outra língua, que se chamava João Guimarães Rosa. Eu tive verdadeiramente o privilégio de privar com Guimarães Rosa e tê-lo conhecido antes mesmo de eu entrar para o Itamaraty. Ele era também diplomata, ele era embaixador, claro, muito mais velho que eu, mas eu tive muito contato com ele no Itamaraty, ia constantemente à sua sala para batermos um papo e eu ficar ali realmente extasiado diante dessa figura, sem perder nunca a consciência de que eu estava diante da posteridade, de que eu estava diante do gênio. Por mais simpático, afável, afetuoso que ele fosse para o seu colega muito mais novo, que era eu nunca perdi, esse colega nunca perdeu essa consciência. É como se eu estivesse diante assim, conversando com Machado de Assis, né? Sabendo perfeitamente que eu estava convivendo com a posteridade, com o gênio. É isso. E graças a Deus nós temos um João Cabral de um lado e um Guimarães Rosa do outro lado. São opostos. Um é o ascetismo total, é aquela coisa seca, coisa descarnada. O outro é o grande barroco brasileiro, né? Mas ele diz, então diz o Rosa, aquela faca só lâmina parece aquela dor de cabeça diária que o João Cabral tem, né? E depois virou e disse assim, sabe qual é o perigo, Lauro? O perigo é que aquele ascetismo todo, aquela asepsia, veja só a palavra, aquela asepsia que ele tem para construir o poema, pode acabar matando os germes da criatividade. Isso é uma frase assim, que eu achei interessantíssima, quer dizer, ou seja, o risco que de repente você corre de, tentando fazer sempre uma poesia antipoética, você cair realmente para poder numa coisa que já não é mais propriamente um poema, né? Não é mais uma poesia. Mas isso acho que a esse ponto o João Cabral não chegou. E ele acabou morrendo
como um grande poeta dessa língua de Camões.